A seguir, Benhur Chiconato apresenta Companhia do Esporte, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Programa Companhia do Esporte, patrocínio Lojas MM Mercado Móveis, a gigante do Brasil. Apoio Colégio Cepam, construindo gerações de sucesso. Gemad, tudo para o seu móvel. Olá, amigo telespectador, amigo internauta, estamos chegando com mais uma edição do programa Companhia do Esporte. Olha, eu queria que o Júnior colocasse a imagem desta garota aí, Brenda Garrett. Essa menina vai muito bem, obrigado. E nesse final de semana, ela garantiu vaga no Brasileiro Escolar de Combat Games do Karatê. Esta competição que ela disputou em Maringá no último dia 9, ela deu a Brenda Garrett, a pontagrossense Brenda Garrett, a vaga no Campeonato Brasileiro que acontece em abril no Tocantins. A competição em Maringá deu 2 ouros a Brenda Garrett. Ouro no comitê, que na verdade são as lutas, e ouro também no kata, que são os golpes aí coreografados, na verdade, né? Portanto, Brenda Garrett, nossa pontagrossense do Karatê, que está mirando uma vaga nas próximas Olimpíadas, fazendo bonito e trazendo mais uma vez ótimos resultados para Ponta Grossa. E quem se deu muito bem no final de semana também foi a equipe do NBPG, que estreou no Campeonato Brasileiro jogando no ginásio Borel do Vernet, que recebeu um público excepcional. Calcula-se que perto de 1.400 pessoas assistiram à vitória centenária do NBPG por 103-65 sobre o Black Star da cidade de Joinville. Outros resultados do Campeonato Brasileiro de Basquetebol Masculino Adulto, São José dos Pinhais perdeu em casa para o Brusque por 80-76. Cravinhos também perdeu em casa para a Liga Sorocabana, 63-57. E São João da Boa Vista derrotou Araraquara por 71-66. Portanto, nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, destaque todo especial ao time do NBPG, que se impôs, só teve um pouco de dificuldade no primeiro quarto, depois o time do técnico Milos se sobrepôs à equipe do Black Star de Joinville, conquistando essa belíssima diferença. Pelos demais resultados aí, a impressão que se dá é que teremos uma competição bem disputada. É claro que o NBPG, pelo placar que fez aqui em Ponta Grossa, aparece aí com um grande destaque. E uma das primeiras provas de fogo aí do time pontagrossense acontece na próxima sexta-feira, quando o time do técnico Milos joga fora de casa contra São João da Boa Vista, time que também venceu nesta primeira rodada. Portanto, sorte aí ao time pontagrossense dentro desta competição. E quem também venceu no final de semana foi o Caramuru. Jogou fora de casa contra o São Judas, venceu por 3-2, parciais de 20-25, 25-21, 25-15, 23-25 e daí no tie-break, vitória do time pontagrossense por 16-14. Caramuru que continua ainda respirando dentro do Campeonato Brasileiro, da Superliga de Voleibol, aí com chances de escapar do rebaixamento. Um jogo decisivo no próximo sábado, em casa, o time de Ponta Grossa enfrenta o Minas, que é uma das grandes forças do voleibol brasileiro. O Caramuru está na penúltima colocação, apenas 2 pontos atrás do Guarulhos. E nesse final de semana, na volta do Carnaval, teve movimentação no Clube Ponta Lagoa, parceiro do programa Companhia do Esporte, assim como é a Conceito Imóveis do nosso amigo Maurício. Maurício que, de uma forma aí muito legal, está
Investindo também no apoio ao esporte do Clube Ponta Lagoa, a Conceito Imóveis é parceira do programa Cia do Esporte para as notícias do Clube Ponta Lagoa. E teve a movimentação tanto do Campeonato Livre como do Master. Confira. Nós estamos aqui acompanhando a segunda rodada do futebol suíço no Clube Ponta Lagoa. Confira agora alguns lances desse final de semana. É isso aí, Anne. Os jogos do último sábado valeram pelas categorias Livre e Master. Chuva mesmo, só de gols. Foram 68 em 9 partidas, com mais de 7 emplacadas por jogo. Teve campeão se dando mal e teve gente pedindo música. É claro, alguns atletas ainda estão em ritmo de carnaval e por isso vêm encontrando dificuldades com uma das peças fundamentais do jogo, no caso, a bola. Ela tem sofrido nos pés de alguns pretendentes a ídolo, mas logo todos embalarão, certamente. Vamos às partidas do Livre. O squad de vermelho teve pela frente o Só Véio Azar Sport Clube e Marcinho ditou o ritmo dos gols na partida. Então, Marcinho, aqui na Companhia do Esporte, quando você faz mais de 4 gols na partida, você pode escolher música. Qual a música dessa semana? Pra mim, qualquer uma do Metallica, tá bom? Escolhe, porque eu gostei de vocês. E foi assim, o jogo foi bom pra gente hoje. A gente teve a felicidade de ganhar. O squad mandou no jogo. Já no primeiro tempo vencia por 3-0 com gols de Caio, Guilherme e Marcinho. No segundo tempo, o artilheiro do squad não quis saber de conversa e balançou as redes mais 3 vezes. O Gilson marcou o gol de honra do Só Véio Azar e o jogo ficou nisso, em squad com pinta de finalista 6, Só Véio Azar 1. A expectativa é grande, agora que o elenco começou a encaixar. Hoje a gente conseguiu um número maior de atleta, fazendo um melhor revezamento. Isso ajudou muito a equipe e deu tranquilidade para marcar o gol no final da partida. E vocês mudaram bastante os jogadores aqui durante o jogo. Você já tem algum time mais definido para o próximo jogo? Tem uma base sempre, né? Mas titular absoluto aqui não tem. Aqui é um elenco bem unido e sempre vai ter o revezamento. Quem tá melhor joga. Às vezes o companheiro que tá mais devagar, a gente pede para esperar um pouquinho, mas é normal. Todo mundo tem seu dia bom e seu dia ruim também, né? Lendas Livre Muxa Luxa de cinza contra o Caixa Azul de uniforme escuro. O placar do jogo começou a ser desenhado no primeiro tempo, quando Gustavo Rez 2 vezes e Cássio fizeram 3-0 para o Caixa. No segundo tempo, a turma do Guilherme Fará até se arriscou um pouco mais no ataque. Marcou 2 gols através de Guilherme e Thiago, mas o Caixa não diminuiu o ritmo. Lucas e Gustavo, mais uma vez, fizeram 5-2 e Vinícius, em outras 2 chances, aproveitou e fechou o jogo em Caixa Azul 7, Lendas 2. O pessoal do Caixa jogou em ritmo de treino, já a turma do Lendas jogou como nunca e perdeu como sempre. A única coisa que o pessoal do Lendas não perdeu foi o bom humor. Mesmo vocês perdendo no primeiro tempo, no segundo vocês não perderam força e vieram com tudo. O que você acha que está faltando para o time? Falta gol. O time tá jogando, tá em montagem ainda, processo de montagem, mas falta perna um pouco ainda, né? Estamos buscando reforços, aí hoje veio mais 2, 3 aí brincar com a gente. Mas o time deles é bom, o time é novo, corre bastante. A gente tá brincando aqui, mas se incomodando um pouquinho. Mas falta gol. E o que você tá esperando pro próximo jogo, do próximo adversário? A mesma coisa de hoje. O time vem pra cima, vem pra marcar em cima da gente, vem fazer pressão. A gente tá um pouco mais pesado que eles aí. Nosso goleiro que tá jogando muita bola, então compensa aí. Mas a gente vai jogar firme, a gente vai pra cima dos caras aí e nós vamos incomodar, mas vamos fazer mais gol agora. Mais um jogo do Livre, Praia Futebol Clube de azul contra o Tamo Junto de vermelho. Certamente uma das melhores partidas da tarde. O Tamo Junto tomou a dianteira com gols de Paulo e Vinícius. Ainda no primeiro tempo, o Atos diminuiu pro Praia. Na etapa final, o Galvão embalou e praticamente em 2 minutos deu boa vantagem ao Tamo Junto. Atos voltou a marcar, mas Vinícius fez 5-2. O jogo pegou fogo quando Enio e Atos fizeram Praia encostar. Mas já no finalzinho da partida, o Marcelo deu números finais e também tranquilidade para o seu time, fechando o confronto em Tamo Junto 6, Praia 4. Quais que foram os principais desafios dessa partida para você? A gente começou errando muito passe, nós estava chutando, a bola não estava entrando também, a gente estava errando o último passe e o time dos caras tudo atrás no meio. Tava difícil tocar a bola no meio, a gente teve que abrir para lateral, mas na hora que saiu o primeiro gol, foi embora. E quais são os pontos fortes que você acha que são do teu time para conquistar esse título? Nosso time é bem entrosadão, é pesada nova, então
gente toca bem a bola, assim, o time é bom no meio, então acho que um meio bom não é tudo para conquistar o título. No outro campo se enfrentaram Almôndegas de vermelho e branco e os Galizé de branco. Partida bem movimentada e de boas oportunidades para os dois times. O Dudu abriu a contagem para o Almôndegas aos 6 minutos do primeiro tempo e somente nos 25 minutos finais é que a partida tomou o rumo definitivo para o time do Bruno Fontoura e companhia. Ele marcou aos 13 e 18, mantendo o Almôndegas com 100% de aproveitamento dentro da competição. Mais um time que chega forte para essa temporada. O torneio é muito competitivo, né? Cada vez mais atletas, o nível tá cada vez melhor. E o nosso time veio para vencer. É um time mais velho, o pessoal aqui não tem quase ninguém com menos de 30 anos, né? Você vê o nosso adversário hoje, a pesada corre bem mais, mas a gente tenta, de alguma maneira, compensar com a experiência e a ideia é vencer. E do jeito que o time de vocês está agora, você acha que vocês são candidatos a levar o título? A gente já ganhou os 2 jogos, né? Ganhamos do atual campeão na primeira rodada aí. Eu acho que a gente tem condição de jogar de uma forma competitiva contra todo mundo. A gente vai classificar bem, eu acredito. E aí o mata-mata é imprevisível, né? Quem tiver mais sorte, mais competência vai acabar vencendo. Último jogo do livro e um placar no mínimo estranho, especialmente pelos times envolvidos. Mecânica FH de azul contra o Jean Gemada de branco. O campeão de 2018 entrou na roda, sendo envolvido pelo FH constantemente. Diego 2 vezes e Robert fizeram o placar do primeiro tempo em 3-0 para a FH. Na segunda etapa, o desfile do time do Ramon continuou. Alexandre, Ramon, Robert de novo, Lucas Martins, Alexandre e Ramon, com esse belo chute, fizeram cabelo, barba e bigode, chegando ao placar final de 9-1. Jonathan marcou o gol solitário do Jean. Ramon, qual a sensação de estar ganhando do time que ganhou ano passado? A sensação, na verdade, é uma sensação de lógica, porque o nosso time é muito mais time que o deles. Aquilo foi um jogo atípico. Tanto é que o nosso time aquele dia, levando 7-0, nosso time jogou na bola. Hoje eles ficaram meio descontrolados um pouquinho. Então começaram a levar sapeco, perereco, não sei como que fala na linguagem da boleiragem. É totó. Caíram na roda, começaram a distribuir pancada, mas a técnica sempre sobressai, né? Então eu acho assim que o pessoal tem que correr bastante para ganhar do nosso time esse ano. E o que você está achando dessa rodada do torneio? Eu achei bem bacana. A última rodada não teve porque choveu, né? Aí teve carnaval, tudo, então... Acho que o nosso time estava ansioso para dar um totó nos caras. Então acho que deu a lógica hoje. E quais são os pontos fortes do time de vocês agora para os próximos jogos? Pontos fortes é difícil de falar todos, é mais fácil dizer o ponto fraco. O ponto fraco do nosso time, acho que é o pessoal descobrir aí, tentar descobrir o que é. No campo ao lado, o Tamo Junto de azul mediu forças com o Praia de cinza. Mais entrosado, o Tamo Junto chegou a abrir 4-0, com Thiago e Brown marcando 2 vezes cada um. O Digão descontou para o Praia e o André fez o 6º do Tamo Junto. Já no finalzinho, Atos marcou o 2º do Praia e o jogo terminou em 5-2 para o Tamo Junto. O nosso time entrou mais uma vez no campeonato para disputar o título, né? Então ano passado a gente conseguiu chegar aí nas finais, não conseguiu sair com o título e esse ano a gente entrou para buscar. Então a expectativa na próxima partida é vir todo mundo e entrar para ganhar, né? Ganhar mais uma partida aí. E o que você acha que falta para o time de vocês para vocês serem os campeões? Então, na verdade, assim, eu acho que a gente, no último jogo, a gente entrou respeitando demais o adversário. Então, a gente levou o campeonato inteiro bem, disputando a liderança junto com o time que foi campeão. E acho que faltou um detalhe na final mesmo, né? Então, acho que se a gente entrar sempre mais atento aos jogos, a gente vai conseguir aí chegar no título. Mais um jogo do Master, Vegas Futebol Clube de branco contra o Red Mica, no seu tradicional amarelo. Mesmo sem ser o artilheiro, o Mica, o Red Mica deu conta do recado. No primeiro tempo, o time do Choco balançou as redes 4 vezes, através de Luciano, Claudinei, Choco e Red. Na segunda etapa, a partida perdeu um pouco de ritmo. O Lucas Martins diminuiu, 4-1. O Nenê marcou o 5º do Red Mica. E nos minutos finais, Carlos Roberto voltou a diminuir. Final de partida, Red Mica 5, Vegas Futebol Clube 2. Hoje faltou o nosso matador ali, o Mica Mito. Mas foi um bom jogo, A gente vai tentar aí classificar para ir para as finais, aí vamos ver o que acontece. Então você pode dizer que o Mica fez falta nessa rodada? O Mica faz falta. O Mica é um dos melhores atacantes que tem aqui no clube. Além de um grande corneta, é um grande atacante. Então ele faz falta mesmo. Faz falta em qualquer time. E vocês, por serem um time master, quais que são os pontos fortes dessa equipe?
Então, a gente joga junto já faz uns 4 anos já. Então, a gente tá jogando certinho ali, entrou uns 2 ou 3 novos aí. A gente tá sentindo um pouco que nós estamos jogando livre também. E isso dá uma cansada, que nós estamos tudo mais velho mesmo. Mas o time vai indo, devagarinho vai indo. E segue o baile, os velhos de vermelho contra o novo, de azul e amarelo. Se os nomes baterem com as idades, podemos dizer que os velhos sapecaram os novos. Pois é, Marcelo Rompedor iniciou o desfile na passarela. Anderson e Leandro, em 2 oportunidades, fecharam o primeiro tempo em 4-0 para os Galo Velho. No segundo tempo, a festa continuou e Sandro, depois Ricieri e no final Marcelo, fecharam a contagem em 7-0. Na rodada passada, nossa estreia não foi tão boa, né? A gente perdeu por um placar bem elástico e hoje, sabendo da nossa superioridade técnica, né, e capacidade do nosso time, a gente buscou pressionar o adversário e tentar fazer o máximo de gols para poder compensar a derrota da rodada passada. Então foi o que a gente tentou fazer e deu certo. E você acha que isso pode se manter e vai se manter nas próximas rodadas? A gente espera que sim. Os adversários vão ficando mais difíceis, né? Essa equipe que a gente jogou hoje é uma equipe nova, então eles estão ainda se entrosando. As outras equipes são mais difíceis, mas a gente espera que a nossa equipe também se entrose e continue fazendo gols e continue jogando bem, para aí a gente tentar a classificação. E vocês já têm um time titular definido ou preferem fazer o revezamento? Hoje a gente buscou fazer esse revezamento, né? Para manter o time com gás, para buscar o placar elástico. Mas em outros jogos é improvável que o time vai ter um time base, né? Porque no Futebol Society, se muda muito o time, acaba perdendo o ritmo, né? Acaba perdendo o entrosamento. Então, eu acho que o Sandro, aí, o nosso técnico, vai manter um time base para os próximos jogos. Fechando a rodada, se enfrentaram Lagartixa Futebol Clube de branco e Jean Gemade de azul. O primeiro tempo foi todo no time do seu João. Guian, em 2 oportunidades e sempre no seu melhor estilo, vindo de trás, marcou gols semelhantes, fazendo 2-0 Jean. Ainda no primeiro tempo, o Fuça ampliou para 3-0. Na etapa final, Diego Baus e Márcio esboçaram a reação do Lagartixa, mas Fuça, em tarde inspirada, marcou mais 2 vezes, fechando o jogo em Jean 5, Lagartixa 3. Tem uma rivalidade já entre as 2 equipes, uma rivalidade que eu digo no bom sentido. Já fizemos a final do campeonato passado e a gente sabia que ia ser um jogo pegado, mas o nosso time acho que formou uma equipe bem forte para esse Master aí. Eu acho que o diferencial é esse, é que todo mundo entra, não cai o nível, todo mundo joga no mesmo nível. A gente deu alguma vacilada ali nos gols que a gente tomou, mas o importante era sair com a vitória. É o segundo jogo, acho que nossa, do Mar, primeiro ou segundo, então tá começando a entrosar ainda, mas é importante sair com uma vitória, com uma equipe que eu considero uma das mais fortes do campeonato também. Tendo em vista o placar de hoje, 5-2, como que o time vem se preparando para os próximos jogos? Não, é isso, é jogar todas as partidas com seriedade, buscando a vitória sempre, para tentar se classificar na melhor posição possível, para nos playoffs, no mata-mata, ter a vantagem. Então é levar a sério todo o jogo como a gente levou esse, para conquistar todas as vitórias. Então você acha que é bem possível vocês levarem o título esse ano? Olha, a gente tá na briga, a gente é o atual campeão, acho que o time reforçou, mas a gente sabe que também é a equipe a ser batida e não tem jogo fácil. Tem que levar a sério todos os jogos, para daí sim chegar no final, ganhar, para daí comemorar. Campeonatos livre e master aí do Clube Ponta Lagoa realmente pegando fogo, né? Mais equilíbrio do que nunca, nas 2 categorias, aparecendo mais que um time favorito. No master ali ainda você vê o Jean ainda despontando, mas no livre realmente agora o equilíbrio aí tá bem legal e o Ramon armou uma pré-eleção aí, na verdade, para os próximos adversários. Mas o Ramon, atleta irreverente, bom jogador também, e a equipe dele realmente também fazendo um papel bonito até esse momento dentro da competição. Com certeza na próxima semana tem mais aí e fica a expectativa de grandes jogos das 3 categorias, né? O misto que acontece na terça e também o livre e o master que acontecem no sábado. A gente vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho tem mais Ceia do Esporte. Fique por aí. Pois é, o assunto agora é futebol. O Operário Ferroviário começou o segundo turno do Campeonato Paranaense, jogando em casa e obtendo um resultado que não estavam bem nos planos nem do técnico, nem dos atletas e menos ainda da torcida, que
vaiou o time no final da partida, numa situação um pouco complicada. Confira como foi o jogo. Estádio Germano Krieger, frente a frente 2 times da Série B do Campeonato Brasileiro. 2 times que não atingiram seus objetivos, pelo menos no primeiro turno do Campeonato Paranaense. Portanto, jogo de decisão para quem quer fazer a final do Campeonato Estadual. Operário com forte marcação e buscando sempre Schumacher no ataque. Nesta ele escora para Serginho Paulista, que chuta para fora. 5 minutos e Rafinha pela esquerda chuta forte, a bola desvia no zagueiro e vai para escanteio. 8 minutos, Robinho cobra tiro de canto preciso na cabeça de Sousa. Sem chances para Alan, Operário com méritos na frente, 1-0. Aos 10 minutos, quem deveria fazer parte do espetáculo dá mau exemplo. Os poucos torcedores do Londrina chegam atrasados no estádio, jogam um rojão covardemente na torcida do Operário e logo depois ainda instigam a torcida alvinegra para o confronto. Coisa feia! O jogo recomeça e o Londrina tem sua primeira chance. O chute de Raí Ramos sai por cima do gol de Simão. O lateral Felipe Vieira investe pela esquerda, mas Simão segura firme. Aos 24 minutos, Rafinha faz boa jogada. A bola cruzada não encontra ninguém do Operário. Logo depois, Germano recebe sozinho na intermediária. E com espaço pela frente, avança, chutando em seguida. Simão faz a defesa e no rebote, Anderson Oliveira empata o jogo. 1-1. Aos 27 minutos, Marcinho é lançado pela direita. O chute sai forte, mas sem direção. 1 minuto depois, Pedrinho faz boa jogada pela direita. O cruzamento é bom, mas Rafinha chega atrasado na bola. Aos 29, Cleiton faz o pivô para Rafinha. O chute sai fraco. 33 minutos e Anderson Oliveira avança em velocidade pela esquerda. A bola vai e volta, dando o maior suador na defesa do Operário. 1 minuto depois, Schumacher passa para Pedrinho. O chute vai na direção do gol e Alan põe para escanteio. Último lance do primeiro tempo e Anderson Oliveira põe Simão para trabalhar. Vem o segundo tempo e o Operário continua com maior posse de bola. 3 minutos e Rafinha chuta para fora. Aos 6 minutos, Lucas Batatinha chega pela direita. O cruzamento é preciso para Chicão, mas a bola vai na direção de Alan. 16 minutos, Lucas Batatinha larga a bomba e o goleiro do Londrina espalma para escanteio. Aos 22, o chute de Luigi vai para fora. 29 minutos e a jogada termina com um arremate fraco de Anderson Oliveira. Aos 35, Luquinha tem a chance na cobrança de falta, mas a bola vai para fora. Já nos acréscimos, Cleiton chuta da entrada da área e Alan faz uma defesa difícil. Final do jogo, Operário 1, Londrina também 1. Resultado que ficou abaixo da expectativa do técnico Gerson Guzmão. Realmente criamos hoje mais. Tivemos alguns erros de passe sim, mas melhoramos a parte técnica em relação à primeira fase. Hoje os erros foram mais individuais do que técnicos, uma tomada de decisão, e, enfim, um passe, uma finalização, mas a gente conseguiu criar. O primeiro tempo foi muito bom. Infelizmente perdemos o nosso jogador de referência, que tudo aquilo que a gente havia trabalhado para o jogo estava acontecendo e a equipe estava buscando muito esse jogador, e a partir do momento que o Schumacher teve que sair, a gente sentiu um pouco, não conseguimos mais, a mecânica não foi a mesma, do tempo que ele teve dentro de campo, então demoramos um pouco para nos adaptar, e a nova formação, com um jogador mais solto na frente, de mais movimentação, e aí eu acho que o ritmo do segundo tempo também caiu, não só do Operário, mas do Londrina também. A gente sabia que ia ter o contra-ataque, mas o campo estava muito pesado, para ambas as equipes. Isso teve um desgaste que a gente esperava não ter, e quando se precisa buscar o resultado, o desgaste é maior. Agora a gente criou situações, como você falou, tivemos jogadas pelo lado direito, pelo lado esquerdo, cruzamentos, jogadas individuais, naquele confronto que a gente vinha cobrando dos atletas, desse 1 para 1, o Rafinha conseguiu no primeiro tempo fazer dos dois lados e cavar faltas perigosas, próximo da área. E a gente buscou o gol, buscou com alternativas, de chegada. Depois, hoje as nossas alterações não conseguiram surtir aquele efeito que a gente pretendia,
Quirino demorou um pouquinho para entrar no jogo, Batata também, Eduardo, né, os primeiros minutos sem embocadura, depois se soltou. Mas, enfim, é um resultado que nós não queríamos, né? Esperávamos a vitória, jogamos para vencer o jogo, agora é buscar pontos fora, né? A gente já teria que buscar pontos fora e temos a necessidade ainda maior de fazer uma pontuação maior fora de casa. Questão de curiosidade, hoje trabalhou Chicão e Serginho, e mais no meio ali, o Robinho e também o Cleiton. Você achou que faltou um pouco mais de os 4 cegos parem? Achei assim, que estavam meio distante um do outro. Foi uma das dificuldades também, Gerson? No segundo tempo, sim, né? Eu tentei ainda corrigir, a gente acabou perdendo muita segunda bola no segundo tempo, no setor de meio. E aí a bola caía para o nosso adversário, né? A gente acabou ficando um pouquinho para trás, Serginho e Chicão na mesma linha, e aí o Germano começou a pegar essa bola e começou a articular a equipe do Londrina. Então, no segundo tempo, sim. No primeiro me agradou, né? A movimentação, a aproximação dos 4 jogadores, né? Ora trabalhando um pelo lado, mais o Robinho pelo lado do campo, mas quando ele entrava, trabalhou bem, conseguiu dar uma dinâmica boa, e no segundo tempo a gente não conseguiu manter isso, né? Não conseguiu trabalhar essa bola como trabalhamos no primeiro tempo, e aí sim, acabamos perdendo muito a segunda bola no meio campo, né? O desgaste também do Cleiton, enfim. Mas são situações do jogo que a gente procura corrigir, mas às vezes o jogador no calor do jogo não entende a informação, ou às vezes, né, pelo desgaste também, acaba não conseguindo sair muito de trás. Mas a gente teve problema sim nessa segunda bola, principalmente no segundo tempo. Gerson, você comentou a situação do trabalho que foi feito em cima do Schumacher. E eu queria remeter a pergunta em cima dessa tua colocação. Fala pra gente da organização do Operário no primeiro tempo e da organização do Operário, ofensivamente falando, na segunda etapa. Bom, o Schumacher é um jogador de área, né? Quando a gente joga com ele, os atletas já buscam essa jogada dele, principalmente do pivô, né? Porque ele protege bem a bola e ele consegue dominar a bola e deixar para quem vem de trás ou vem de frente numa condição de finalizar ou de buscar um passe final. E a partir do momento que nós perdemos, né, um jogador que fazia essa bola, nós tínhamos que buscar outra alternativa. E a alternativa não era mais a bola no pivô, né? Era a bola no espaço, né, para o Batata, pela característica dele, sair para receber. E acho que a gente fez ainda muitas jogadas. Agora, se eu não estou enganado, deve ter sido o jogo que a gente teve o maior número de impedimentos. Então, as jogadas aconteceram, só que ou tinha sempre um impedido, ou o passe não era preciso, né? E aí acabou parecendo que no segundo tempo deu tudo errado, né? Mas a gente poderia ter, principalmente nessa última bola, é difícil de onde eu estou perceber se realmente todas as bolas estavam impedidas, né? Mas a gente teve um número muito grande. Então a jogada acontecia, a mecânica acontecia, o passe acontecia, aí quando o nosso jogador chegava em condição, ele estava em impedimento. Mas são situações do jogo, aí fica mais difícil, né? Porque você faz a movimentação toda, acontece a situação e aí a jogada é impedida de ter o segmento. Então, mas além disso, né, os nossos meias caíram um pouco tecnicamente, né, na parte individual, da jogada pessoal que estava acontecendo no primeiro tempo, e aí no segundo tempo, pelo desgaste, já não aconteceu, né, e a gente acabou tendo que tirar o Robinho. Se tivesse mais uma alteração, tiraria o Cleiton também, que estava bem desgastado, né, colocaria um jogador para articular mais ali, mas só poderia fazer uma com a substituição do Schumacher. Então a gente acabou tendo um pouquinho de dificuldade nessa situação aí no segundo tempo. Gerson, boa tarde, presidente aqui do fundo. A respeito da utilização do Pedrinho, né? Ele foi colocado na lateral direita, vinha atuando em outras posições na primeira fase também. Queria que você comentasse a respeito disso, se tem a possibilidade, em virtude do Bahia estar se recuperando, de utilizar ele mais vezes como lateral direito, se te agradou. E também a respeito do volante Serginho Paulista, que vinha com poucos minutos, também fez a estreia dele como titular na competição. E se você não sentiu falta um pouco de um passe mais qualificado dos volantes nessa partida, que a gente viu muita distância do meio campo e ataque, às vezes a equipe não conseguia criar pelos meios, a gente viu muita chegada pelas laterais, você explicou isso falando sobre os impedimentos que aconteceram realmente, mas queria que você falasse um pouco mais sobre isso, dessa colocação dos volantes dentro de campo e principalmente a utilização do Pedrinho. O jogo a gente sabia que ia ser um jogo, a partir do momento que nós teríamos que propor o jogo, e o Londrina
rende melhor dessa maneira, né? Tanto é que teve mais resultados bons fora de casa do que dentro de casa, quando tem que propor o jogo. É uma equipe muito rápida e a gente tinha uma preocupação grande em não oferecer esse contra-ataque para o adversário, mas é difícil. Ao mesmo tempo você tem que propor, se expor, buscar, né, movimentar, projetar os seus laterais à frente, uma saída no volante, você tem que procurar inibir o ponto forte do adversário, né? Se a gente ficasse postado lá atrás, os dois laterais, os dois volantes, o nosso meio não se apresentasse, talvez a gente teria tomado menos contra-ataque, mas não teria conseguido chegar na frente do número de vezes que a gente chegou. A respeito do Pedrinho, fez um grande jogo, né? Pegou um jogador muito rápido, difícil de marcar, né? Conseguiu neutralizar ele, uma ou duas escapadas só que o atleta teve, né? O lance do gol foi uma situação de rebote, né? Então não tem como culpar o Pedrinho que estava na marcação dele. A bola veio de rebote e acabou sobrando na direção do jogador, poderia ter sobrado na direção de um jogador nosso. Mas o Pedrinho foi muito bem, fez um bom jogo, já vinha treinando assim, a gente já oportunizou ele em outros jogos treinos de trabalhar pelo lado e ele deu uma resposta boa. Então a gente sabia que ele daria conta do recado ali, e pode ser sim uma possibilidade de manutenção dele em outros jogos ali pelo lado direito. A respeito dos volantes, a gente acabou ficando muito atrás no segundo tempo, né? Se bem que o Chicão conseguiu finalizar uma bola de cabeça também, né? Na parte final, na etapa final, um cruzamento da direita, ele entrou no segundo pau e cabeceou, chegou em condição de finalizar. Mas a gente acabou ficando muito atrás, foram poucas as vezes que o nosso volante conseguiu desprender, né? A ideia no jogo, e a gente tinha trabalhado durante a semana, era de repente colocar um jogador mais móvel ali para chegar na frente, mas as substituições que a gente teve que fazer foram de ordem física, né? De desgaste muito grande, então não teria como colocar um jogador mais à frente, né? De tirar um volante, se os nossos dois meias já estavam, né, desgastados. Então a gente procurou manter ali para não correr o risco, tentando melhorar essa segunda bola por dentro, no setor de meio de campo, mas colocando o jogador mais descansado na parte da frente do campo. Gerson, boa noite. Boa noite. Eu quero abordar com você a questão de sexta-feira, da entrevista que o professor Maus deu com relação à parte física do Operário Ferroviário. Evidente que o primeiro tempo foi talvez dos melhores do Operário no campeonato, nessas partidas todas aí, e já começando o segundo turno. Mas no segundo tempo também ficou evidente o desgaste físico, Gerson. E você, em todas as suas respostas, você citou o termo desgaste. Alguns jogadores parecem que estão num processo de destreinamento, do ponto de vista físico. Fique à vontade, por favor, para discordar, professor. Mas Lucas Batatinha, Quirino, a gente observa, por exemplo, que são jogadores que não conseguem render fisicamente o que se precisa. E aí estoura tudo nos volantes, né? Porque erra lá na frente, Chicão e Sérgio Paulista quase se matam de correr. Como é que está essa questão do planejamento físico do Operário a partir de agora, para o segundo turno do campeonato, e já pensando para daqui um mês e meio, Gerson, porque me parece que aquele treinamento semana a semana, chamado microciclo, não deu exatamente muito resultado, porque, repito, o desgaste é evidente do Operário, principalmente no segundo tempo, e hoje não foi diferente. Na sexta-feira, o professor Maus trouxe uma série de números, tá, que a grande maioria de nós tem imensa dificuldade de entender, mas a parte física, no jogo jogado, a gente vê que o Operário está muito aquém daquilo que poderia estar nesse momento. Fala pra gente sobre isso, por favor, professor Gerson. Os jogadores que você citou é ritmo de jogo, né? Não é parte física. Claro que acaba sentindo, mas o jogador entrou e aconteceram já em outras partidas, né? E hoje, todos os três, o Batata, na primeira bola que ele pegou, ele perdeu, né? E o Quirino, da mesma forma, Eduardo também. O jogo estava numa velocidade enorme, numa exigência enorme. Então, esses três jogadores que eu citei, pura e exclusivamente ritmo de jogo, né? Não tem a condição de desgaste, são jogadores que vinham jogando menos, por isso da importância dos jogos treinos, né? A gente colocou na segunda-feira o Quirino para jogar um jogo inteiro, para aumentar esse lastro dele dentro do campo. E o Batata jogou também, se não me engano, 45 mais 40, quase um jogo inteiro também, para a gente dar um tempo maior, só que acabou sentindo, né? Sentindo a partir do momento que entrou, e o campo também estava pesado, mais exigente do que se tivesse seco. Agora não é por isso que a gente não tem condições de suportar um tempo maior, né? Acredito que esses jogadores aí sentiram mais a falta de ritmo de jogo do que a condição física. A condição física ela vem e anda paralelo com o ritmo de jogo. O Pedrinho já conseguiu fazer um jogo fisicamente muito bom, né? Já vinha jogando os 2 últimos jogos
da primeira fase ele jogou, né? Oportunizamos ele no jogo treino, 2 jogos treino de jogar meio tempo cada um, e aí suportou a parte final do jogo, né? Ou um jogo inteiro, né? Então, o Serginho foi o segundo jogo dele, jogou lá contra o Rio Branco e hoje o segundo também, sente o ritmo de jogo, apesar de ter feito o jogo treino. Mas eu volto a dizer, a nossa equipe está trabalhando, né? O trabalho está sendo feito, da mesma forma que a gente vem trabalhando já desde o ano passado e outros anos. A questão é que o resultado não está vindo, né? O resultado não está vindo. A partir do momento que a gente faz um gol e o adversário empata, né? A gente tem que buscar já novamente. A gente não consegue ficar um tempo com o placar na frente, que deu uma condição de trabalhar a bola, como a Londrina fez no segundo tempo, quando estava satisfeito com o empate, né? De trabalhar essa bola, de fazer o adversário correr atrás, desgastar. Em outros jogos a gente teve a parte técnica que não estava tão bom para fazer isso, né? Mas a gente não está conseguindo ter uma tranquilidade de buscar um resultado e administrar, né? A condição, o jogo que aconteceu isso foi contra o Curitiba, que a gente buscou a virada no primeiro tempo, mas aí logo no início sofreu um baque de novo, sofreu o gol, aí vai correr atrás de novo, vai desgastar. O que eu quero falar é que a gente não conseguiu, né, trabalhar em quase nenhuma partida, né? Trabalhar a bola com calma, sem imprimir a velocidade, sem querer buscar o gol, sem querer buscar o resultado. Então isso com certeza vai gerar um desgaste, né, muito maior, como já acontecia no ano passado, né? A gente já teve alguns jogos que a gente desgastava demais, né, por um ou outro motivo, mas isso já acontecia. Então o trabalho está sendo feito. Essa semana a gente fizemos uma reunião e conversamos, ajustamos algumas coisas, né, em termos de trabalho para melhorar, né, para que a gente possa evoluir, que a equipe possa ter uma condição melhor, né, e ninguém é dono da verdade não, né? A gente já conversou isso. Se em algum momento a gente entender que o trabalho está prejudicando os atletas, a gente vai, né, procurar remanejá-lo e fazer de uma outra maneira, mas a gente entende que essa semana a gente já trabalhou um pouquinho diferente em relação a isso. Os atletas estão trabalhando bem, a nossa semana está boa de trabalho, dentro daquilo que a gente precisa. A questão é de no jogo mesmo a gente conseguir encaixar uma vitória novamente, vai dar uma tranquilidade para os atletas, né, para tirar um certo peso que todos nós temos pela vontade, pela condição de querer buscar o resultado. Então isso acaba dando uma carga um pouquinho maior, né, de psicológica, né, e que acaba em algum momento, né, interferindo numa jogada, numa condição de fazer uma jogada. Mas a gente vai melhorar, vai progredir em relação a isso, e o torcedor pode ter certeza que a gente vai buscar um resultado fora de casa. Assim, boa tarde. Também concordo que esse foi um bom primeiro tempo, não sendo melhor apenas que aquele da estreia contra o Paraná. Depois daquele primeiro tempo, também concordo que esse foi o melhor primeiro tempo. Meu questionamento era em cima do Quirino, da fraca atuação dele, mas já foi respondido. Então eu vou mudar minha pergunta. O Eduardo, que chegou, desceu do ônibus agora há pouco, entrou, treinou e, para mim, pelo menos, deu conta do recado. Não sei se você viu dessa forma, boa movimentação, atacante que promete. Teve dificuldade no início, né? Aquela falta de ritmo, um jogador que vinha treinando lá no Red Bull, né? Mas sem ritmo de jogo, sem estar jogando a partida oficial. E isso faz a diferença, né? Quando você pega uma equipe organizada, quando você pega uma equipe jovem e intensa, como é a equipe do Londrina. Tanto é que as primeiras bolas dele, ele teve um pouquinho de dificuldade. Depois foi e entrou no ritmo do jogo, entrou bem, um jogador técnico, um jogador que procura jogar na individual, um jogador de um passe bom, que busca a finalização. Teve uma condição de finalizar, acho que se precipitou um pouquinho, né? Poderia ter dominado aquela bola que ele tentou pegar de primeira, mas é um jogador que estava à vontade para fazer isso, estava confiante, né? Talvez um outro jogador nosso, né, que já vem há mais tempo, que sente um pouquinho da pressão, né, da vontade, da necessidade de ganhar, já não teria feito aquela jogada, teria tentado dominar no peito, botar no chão e buscar uma outra situação. Mas é um jogador que ainda vai precisar, né, de um condicionamento melhor, e o ritmo de jogo é que vai dar isso para ele, e a gente vai procurar oportunizar sim. Muito bem, já está aqui conosco nos estúdios da TV Vila Velha, nosso comentarista Vinícius Albuquerque, e daqui a pouquinho, depois dos comerciais, ele conta a sua visão dessa partida entre Operário e Londrina que aconteceu aqui em Ponta Grossa. A gente já volta. Aberta.
E nós voltamos agora a falar ao vivo com o nosso comentarista Vinícius Albuquerque, analisar um pouco esse jogo Operário 1, Londrina também 1. Boa noite, Vinícius. Um resultado que nem Gersinho, nem jogadores, e menos ainda a torcida, que saiu um pouco chateada de campo, esperava nessa abertura de segundo turno, especialmente porque tanto o Operário, mais o nosso lado aqui, tem um objetivo de tentar figurar aí na final do Paranaense e conquistar uma vaga para a Copa do Brasil, né? O resultado não foi legal. Boa noite. É verdade, boa noite a todos. Realmente, né, ontem esse resultado acabou frustrando, né, um pouco, eu digo, consideravelmente mesmo o que é o objetivo do Operário, que é conseguir realmente vencer esse segundo turno, né, para conseguir também, no caso, a decisão do Campeonato Paranaense e, consequentemente, o que mais está em jogo, né, que é, pelo Campeonato Paranaense, a vaga à Copa do Brasil. Vide a equipe do Londrina, que, né, essa semana teria o jogo contra o Botafogo da Paraíba, passando da segunda para a terceira fase, quase 3 milhões. Né, 3 milhões e quase 4 milhões já foi conseguido, no caso, só nessas 3 passagens, caso o Londrina vença também essa fase. Então, vimos o quanto é importante realmente essa vaga. Temos, no caso, as notícias que realmente a equipe não teve bem. Visualizamos o jogo, analisamos todos os pontos, tanto positivo quanto negativo, que novamente voltou a acontecer, né? O Operário ainda não conseguiu ter a consistência que teve no passado. Isso é notório. Acho que foi o melhor início do campeonato, o melhor início de jogo do campeonato até então. Fez um primeiro tempo muito bom, né? Muito bem em cima, realmente pressionando, né? Até esse fato aí, ó. Na minha opinião, aí. Esse foi o momento que foi uma pausa ali de uns 3 a 4 minutos que ficou ali, né? Até o policiamento chegar e conter. E parece que, na minha opinião, até ali a equipe vinha jogando um bom futebol, pressionando, marcando em cima, não dando espaço, tendo 2, 3, 4 chances de gol. O gol, né, do Sousa, mais uma vez completando 100 jogos, né, uma marca também histórica, e ele mais uma vez se fazendo presente com um golaço de cabeça, né, onde ele se antecipa e finaliza, né, de cabeça numa bela cabeçada, né, batida muito boa também do Robinho. Esse é um ponto que ontem voltou a melhorar, que é a bola parada, que a gente vinha cobrando anteriormente, realmente foi corrigido. Na minha opinião, Rafinha teve a sua melhor partida, né, na equipe do Operário. Não sei se no segundo tempo ele sentiu um pouco fisicamente, alguma coisa, ou qual foi o que o Gersinho buscou fazer, no caso com a sua alteração, mas na minha opinião ele vinha fazendo uma boa partida. E encontramos o Londrina, que não é um time alternativo, é o time que vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. É um time que passou as 2 fases da Copa do Brasil. Então, são jogadores de qualidade, jogadores novos, jovens, como é o caso do número 7, o Anderson Oliveira, né? Que além, não só pelo gol, né? O gol que realmente mostra ele oportunismo, ele infernizou a faro de gol, né? Um posicionamento, o giro que ele já bate de esquerda, muito rápido ali, que não dá tempo da marcação chegar. Mas no jogo todo, ele, como você bem disse, ele infernizou, né, Bruno? Ele teve muito bem mesmo, ele fez lances individuais, né, lances que colocou também o próprio colega na cara do gol. Então, um jogador realmente diferente, né, diferente, mas que o Pedrinho, que jogou naquela função marcando ele, teve uma boa participação. Acredito que tanto ele quanto o Serginho Paulista, que foram novidades, né, estrearam, digamos, na equipe nesse jogo, voltaram a ser titulares, né, depois de alguns jogos sem jogar. O Pedrinho, eu digo também na posição, né, porque ele vinha jogando como 10, né, meia, agora jogou como lateral, então mostra realmente a sua versatilidade, né, fez o que pôde dentro do possível. O primeiro lance do gol, até ele que chama a marcação, ele puxa para dentro, faz o passe, aí que a bola é lançada e sai o escanteio que é acontecido o gol. Então realmente ele teve a iniciativa, buscou, né, o que vinha faltando nessa posição ali. Então eu vejo que em alguns momentos o Operário teve bem, mas depois acaba entrando novamente aquela questão da oscilação, né? A gente vê que o Operário oscila demais. No segundo tempo era notório, visível mesmo, a equipe não estava compactada, né? É isso que eu ia falar para você, Vinícius. Eu perguntei para o Gersinho ontem na coletiva sobre o sistema de organização
da parte ofensiva do Operário, do primeiro e do segundo tempo. Eu particularmente achei que o time, mesmo levando o gol, se saiu muito bem na primeira etapa. E no segundo tempo, se não me engano, entre o 15º e 25º minuto, existia um espaço muito grande no meio de campo do Operário, onde o jogador de armação não se apresentava muito para receber a bola. Nós perdemos um pouco dessa armação pelo meio e as jogadas aconteceram muito pelas laterais, né? Com o Lucas Batatinha, o próprio Cleiton. E o Gersinho falou que as jogadas realmente acabaram acontecendo, mas eu senti o Operário um pouco desfigurado em vários momentos da segunda etapa. Você entende dessa forma também, ou foi uma visão que eu tive ali que não tem nada a ver com o jogo? Era muito notório, que nem eu disse, a equipe não estando compactada, a gente percebe que ela fica espaçada, né? Então, o que isso faz valer? Jogadas longas, né, de lançamentos de trás, e a segunda bola, porque essa primeira bola, primeiro facilita a defesa adversária, né? Então o Silvio, que é um jogador experiente, foi muito bem, o outro zagueiro que era mais jovem, mas também teve uma boa participação, facilita o corte. Já a segunda bola, a equipe não estava posicionada de uma forma que pudesse ganhar essa bola, para que pudesse jogar um pouco mais, tanto que a gente viu, né, na própria coletiva de imprensa, o Jairzinho incomodado com essa situação, né, comentando, ele até comentou que foi um pouco da função do Chicão com o Serginho Paulista, que ficaram lado a lado, né? No primeiro tempo até o Serginho um pouco mais à frente do que o Chicão, mas no segundo tempo que eles ficaram um pouco mais lado a lado. Talvez, eu na minha opinião, vejo que até as alterações que o Gersinho buscou isso, né? Ele realmente tirou jogadores de meio campo para poder colocar mais homens de marcação. Até o Eduardo, ele joga mais pela beirada, né? Mas ontem também fez uma participação pelo meio, né? Tentou alguns passes, fez o que foi possível em poucos minutos, em poucos tempo até de Operário, né? Ele chegou na quinta-feira, né? Fez um treinamento e já foi ao jogo, já mostrou, né? Penso que um passe que ele podia colocar o Lucas Batatinha na cara do gol, ele acabou errando aquele passe, né? Um fundamento que de repente ali poderia ser um lance de gol, se o Bandeira não tivesse também impedido a jogada, porque foram muitos, né, lances, mas enfim, isso o Gersinho comentou ontem isso, que ele acredita que dentro do Campeonato Paranaense, esse foi a partida que mais impedimentos aconteceram em favor do adversário, né, no caso, contra o Operário Ferroviário. E infelizmente isso atrapalha muito, né, demais, interfere num jogo, visto no caso a preocupação que a FIFA, né, tem colocado no VAR, né, de poder realmente você dar digamos, um fator mais justo à partida, né? Porque o contrário, no caso, o que a lei diz, a regra diz? Que no lance de dúvida, você deixa o lance seguir para depois você verificar se realmente houve, né, o impedimento. Mas ontem não, ontem a bola era mal lançada, poucos segundos depois o Bandeira já estava com a bandeira levantada. Mas enfim, isso a gente poderia ter sido diferente, né? Mas é uma situação que chamou realmente a atenção. Mas, só completando o que a gente comentou, sobre ele buscar essas jogadas pelos lados, tanto com o Quirino, né? E o Lucas Batatinha também do lado direito. Ele também comentou ali sobre a questão do Schumacher, que teve interferência total no que ele buscava pela partida, né? O Schumacher estava bem no jogo. Atrapalhou a mecânica, como ele falou, né? E realmente é assim. Né, o que ele quis dizer com a mecânica? Foi trabalhado isso durante a semana, então fica uma coisa já prática para você fazer aquilo no jogo. Quando você perde, logo essa tática que foi trabalhada durante a semana, é uma forma que até a equipe se encaixar, ele comentou, às vezes a informação não chega da forma como ele quer, né, também depois no segundo tempo há o desgaste, né, o cansaço, então que isso atrapalha um pouco mais. Porque o Schumacher é um jogador único, né? Somente ele tem essa característica dentro do Operário Ferroviário, que é o jogador que joga lá dentro, joga infiltrado, o atacante de referência mesmo, né? Isso, que os jogadores buscam uma tabela, né, o próprio pivô, para que ele possa fazer para quem está chegando de trás, né? Então a gente sabe que depois que teve, no caso, essa situação que atrapalhou demais, eu acho que taticamente, para poder reposicionar isso dentro do jogo, porque se leva um pouco mais tempo no vestiário, de repente ele conseguia ter uma outra tipo de lucidez para poder resolver isso, mas ali naquela hora foi o que ele pensou, né?
E o o Batatinha também. Tem que tomar atitude, né? É rápido. Não pode né? ficar esperando a coisa acontecer. Exato, é assim. Então as coisas acontecem muito rápido, mas realmente eu acho que por alguns minutos o Operário voltou, né, a ter aquela oscilação. E isso, infelizmente, quando pega um adversário aí com qualidade como foi o Londrina, que também teve algumas chances, também poderia ter ganho o jogo foi aberto, né? Então, mas eu acho que o Operário tinha que se impor mais ainda, né? Assim como começou o jogo, foram 8, 9, 10 minutos. Claro que a gente fala que o desgaste, é difícil estar todo jogando intenso, mas vindo de um período de 3 semanas, né, de treinamento, mas também de descanso e também da parte física sendo trabalhada, eu acho que faltou um pouco disso também, sabe? De aqui mesmo, infelizmente, o que era forte até nas épocas anteriores, né, nos anos anteriores, agora nesse passado recente, hoje realmente a gente não vê isso acontecer, né? A equipe ela começa bem, daí oscila, daí depois volta num momento bom, mas que não consegue ter realmente esse equilíbrio de você manter, né, uma parte defensiva sólida, com a posse de bola e na frente jogadas que você possa realmente estar concluindo, buscando, como foi no começo do jogo. A gente viu realmente a equipe em cima e tentando, mas aí novamente peca, né, pela qualidade, algumas finalizações. A gente vê ali no caso, até no primeiro tempo teve 3 situações com o Rafinha, o Cleiton também bateu, né, o Schumacher tentou, o Pedrinho bateu na diagonal. Então assim, foram criados, melhorou muito, sim, claro. Teve, né, algumas jogadas que realmente foram melhoradas, essa parte técnica, né, como o Gersinho comentou, do treinamento, né, mas o futebol é bola na casinha, né, Bruno? Então você precisa fazer gol, né? Então, Vinícius, o que eu achei estranho também, não pelo que antecedeu o gol do time do Londrina, eu achei o Germano com muita liberdade também. Ele teve liberdade para o arremate ao gol naquela primeira bola, mas ele teve outras situações, sabendo que inclusive ele é o maestro desse time. Ali no meio de campo ele comanda, ele organiza, se ele não está com a bola na mão, ele está orientando o jogador para posicionamento e tudo mais. Eu achei o Germano com muita liberdade nessa partida também. Realmente, com a experiência que ele tem, né, de tanto tempo jogando em alto nível, então realmente a gente vê que ele tem uma leitura diferente. Eu até percebi que ele no começo começou a meio, né, se localizar, quem que está, né, como é realmente aqueles 15 minutos de estudo, ele bem fez essa leitura e depois, principalmente no segundo tempo, colocou o seu futebol, né? Nesse lance do primeiro gol, realmente ele teve um pouco de liberdade, né? De poder levar. Falha de comunicação. Falha de comunicação, né? Falha de marcação, né? Tanto na finalização quanto no rebote, né? Eu acho que ele teve alguns segundos para poder ter a percepção de poder realmente bater, né? Daí bateu, no caso, de uma forma que ele teve tranquilo para fazer essa finalização, né? Então poderia ter, mas assim, como a gente falou, é muito rápido, né? Tem que ser definido ali muito rápido. Então, assim, mais uma vez, houve um erro de comunicação, de posicionamento, de marcação, né? Então aconteceu o gol assim do Londrina, assim como teve outros lances também que poderia ter sido o gol do Operário, mas não saiu. Então, enfim, mais um resultado, na minha opinião, negativo, né, dentro de casa, ainda mais no segundo turno, que é diferente, né? São menos jogos. Com mais partidas fora de casa, né? Fora, exatamente, o que eleva ainda mais, né, o grau de dificuldade. E responsabilidade da equipe. O que a gente pode esperar de Operário e Toledo? Toledo e Operário no próximo final de semana. Toledo que levou uma sapecada do Atlético Paranaense, pelo jeito ainda de ressaca, curtindo a vitória do primeiro turno. E o técnico da equipe do Toledo, ao falar da derrota, do jeito que aconteceu, ele disse, olha, quem tem que correr atrás de alguma coisa agora são 11 times, o nosso já está garantido. Será que o Toledo vem todo desleixado para esse segundo turno? O que a gente pode esperar desse Operário aí para o próximo domingo fora de casa, sabendo que tem que vencer? Eu também ouvi ele dizer que isso vai ser corrigido e não, né, ele tem que dar uma resposta dentro de casa, até para a torcida, até para a própria comissão técnica dos jogadores. Mas realmente foi um resultado, né, atípico. Hoje em dia não se usa mais, né, um placar como esse, e vai para lá mordido, né? São 8 gols, né, que foram levados, e de uma forma até que também teve uma ação com o goleiro, né, que é o principal jogador, o André Luiz, ele também teve uma ação que acabou atrapalhando. Mas enfim, eu acho que é mais um jogo difícil, pode ter certeza que vai ser mais um jogo difícil realmente. Eu acho que o Toledo não vai tirar o pé, de repente,
Porque não tem, né, Bruno? Não tem você. Como é que o Toledo, né? A gente tem visto o quão competitivo é o campeonato. Tirar jogadores para uma possível poupar para uma final que vem daqui um mês, né? Então, pouco, né? Vai vir com força máxima, né? Os jogadores que fizeram a campanha do primeiro turno, que, né, foi o campeão, então é um jogo difícil, né? Fora de casa, mas que no primeiro turno o Operário demonstrou também fora um pouco mais de desempenho, né, de performance. Aqui realmente esse ano ainda está demorando para engrenar, né? A gente espera que isso aconteça agora, né? Que todos esses erros possam estar acontecendo agora, que possa ser realmente corrigido, as falhas, né, do próprio da equipe, do elenco, enfim, tudo possa ser corrigido para que nessa andamento agora do Campeonato Paranaense, né, para poder o início do Brasileiro, as coisas possam acontecer de forma diferente, né? Porque a gente vê que hoje a equipe não vem demonstrando bom futebol, né? Que possa realmente nos dar a confiança de que vai ter uma retomada. O que nos dá, sim, os jogadores que têm, né? Qualidade do grupo, do plantel, mas rendimento, né? Performance, hoje realmente a equipe do Operário vem deixando a desejar. Então a gente espera que isso seja corrigido para que lá em Toledo, como eu falei, que vai ser realmente mais uma decisão, né? Porque o campeonato dessa forma obriga a isso, né? Então você vai ter que vencer as 4 partidas, isso ou de repente empatar uma, mas vencer as outras 3, né? E sendo que na quarta-feira já tem o Atlético, né? A gente vislumbrando lá na frente, na outra semana, na Arena da Baixada, o Atlético, né? Então vai ter que ser feito, no caso, como se diz, o crime, né? Lá dentro da Arena da Baixada. Então as condições que hoje o Operário enfrenta. Espero que isso possa realmente fortalecer, porque é nessas horas que realmente o grande jogador, né, se faz valer, né, separa realmente os meninos dos homens, né, que é nessa hora que realmente precisa. É de uma resposta maior do elenco todo, né, o grupo todo. Então, que realmente agora possa ser corrigido as falhas para que agora na sequência, principalmente nesse jogo contra o Toledo, as coisas possam acontecer melhor. E corrigido também na parte externa do campo, né? Porque a torcida realmente ficou na bronca com a torcida do Londrina, da forma traiçoeira como agiu a torcida do Londrina ontem, esses poucos torcedores. Eu, sinceramente, seja do lado do Operário, seja do lado do time que for, eu não concebo violência dentro de campo, no caso, nas redondezas do campo, mais precisamente na arquibancada, da forma como aconteceu ontem. Porque a torcida do Londrina chegou... Até eu não gostaria de dar muito espaço para isso, porque isso só denigre a imagem do esporte, denigre a imagem do futebol, porque você solta a bomba no meio da torcida do Operário que estava ali prestando atenção na partida, de uma forma covarde. E ainda vem estufar o peito querendo brigar, incitar ao confronto. É claro, eles só fizeram aquilo porque eles sabiam que tinha proteção e tinha polícia, porque eles não seriam homens, com certeza, para enfrentar frente a frente um público de 4.900 pessoas com 30, 40 torcedores ali. Então, se aproveitaram, infelizmente, se aproveitaram da situação, e isso só acaba denegrindo a imagem do futebol, né, Vinícius? Bruno, mas são vândalos, né? São marginais, travestidos de torcedores, né? Eu acho que realmente na hora eu visualizei, estava próximo ali, então eu visualizei que realmente foi ridículo, sabe? Foi muito feio mesmo o que eles fizeram ali, mas eu acho que algumas coisas podem ser corrigidas, meu. Principalmente aquele acesso por trás ali. Tudo bem que eles fizeram, né? Ou que entre com policiamento. Mas a torcida adversária, ela passa atrás da torcida do Operário. Né? Então você pode jogar qualquer tipo de coisa, e eles vieram com pedras na mão, né? Eu não sei, nas imagens acabou não pegando, mas foram pedras também, porque como o Operário passou por períodos de reformas, ainda tem aquelas pedras que ficam, né, de obra, né, que fica ali. Então foi jogado isso também, foi coisa realmente, mais uma vez, cenas que a gente não gosta de assistir uma partida, né, que a gente vai lá para assistir um espetáculo, né, assistir um bom jogo, assistir, né, todo o que envolve dentro do campo, e acaba tendo que olhar para a arquibancada, né, para aquelas situações. Então, espero que isso não volte a se repetir. Fica aí a sugestão que o policiamento todo acompanhe essa torcida nesse espaço, se não der para fazer nada fisicamente no Germano Krieger, que o policiamento acompanhe a torcida, encaminhe a torcida até a arquibancada que lhe é direito, né, ele é de direito,
para que não aconteça esse tipo de situação e a torcida do Operarena também possa se sentir segura em casa. Vinícius, quero agradecer a tua presença. Tomara que domingo o Operário se ilumine e traga um bom resultado do Toledo lá para você, para sua família. Uma ótima semana. Obrigado para nós todos também, o pessoal que está acompanhando também, né? Tanto ao vivo quanto nos nossos lives. Eu espero que realmente isso aconteça, o Operário realmente volte, né, ao caminho aí, de bons jogos, né, de boas performances e que possa, através disso, buscar os resultados melhores. Valeu. Maravilha. Obrigado. Olha, para você que esteve conosco até agora, muito obrigado por sua audiência. Semana que vem, é claro, a gente traz todas as informações de Toledo e Operário aqui, além das notícias do esporte local do final de semana. Muito obrigado, boa semana, fique com Deus e até segunda-feira que vem. Programa Companhia do Esporte, patrocínio Lojas MM Mercado Móveis, a gigante do Brasil. Apoio Colégio Cepan, construindo gerações de sucesso. E Gemad, tudo para o seu móvel.